Você já sabe, sempre às sextas-feiras, um tema de meio ambiente. O Bitcoin é uma moeda digital que tem movimentado o mercado de investimentos. Ué, mas no assunto não é meio ambiente? Você vai falar de Bitcoin? Muita gente procurando entender como é que funciona esse esquema. Disponível globalmente, essa moeda não está atrelada a um banco central especificamente, a um bloco econômico. Foi criada em 2009, passou por uma valorização muito grande. E a grande dúvida é, isso é uma bolha? Pode estourar? É um novo modelo, né, que está chegando? E mais, tem uma questão que muita gente não trata, que é justamente se isso tem ou não impacto ambiental. Porque isso envolve negócios. Bom, a gente vai entender como é que essa moeda digital pode gerar impactos importantes para o meio ambiente. Professor Pedro Luiz Costos, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Quer dizer que o Bitcoin tem a ver com o meio ambiente? Também é? Sim, ele tem um impacto ambiental significativo, né? Mas para a gente compreender melhor como esse impacto acontece, é importante entender o funcionamento dessa nova moeda. Então vamos pegar uma transação convencional, né? Vamos supor que uma empresa queira fazer um pagamento para um fornecedor e se uma moeda convencional é utilizada, normalmente um banco comercial se encarrega de receber o dinheiro de uma empresa e transferir o dinheiro para outra empresa, né? Então ele faz o débito numa conta e o crédito na outra conta corrente. E esse banco comercial, ele garante e valida a operação. Enquanto isso, o governo, por meio do Banco Central e do Tesouro Nacional, dá lastro à moeda utilizada. Então, as pessoas confiam nesse processo porque você, de um lado, tem o banco dando garantias, né, da operação e do outro, o governo dando garantias da validade da moeda. No caso do Bitcoin, essa transação ela é validada de maneira descentralizada. Aí já começa uma grande diferença, né? Há milhares de computadores na internet que podem validar essas transações. Resumidamente, quando uma operação está sendo efetuada, né, eu vou tirar de uma conta e colocar em outra, o algoritmo do Bitcoin, ele gera um problema matemático que tem que ser resolvido para validar a operação. Então, é uma coisa de nerd, né? Então, para validar essa operação, você tem que resolver um problema matemático, né? Na verdade, quem resolve é o computador. E o computador que consegue resolver essa operação, ele recebe alguns bitcoins novos, né? Um dinheiro novo é gerado, e cobra uma taxa de validação que é descontada do valor que está sendo transferido. Ou seja, o computador, ou obviamente o dono do computador, é remunerado 2 vezes pela operação. Interessante. E cada operação é registrada em uma espécie de livro-caixa virtual chamado blockchain, que é compartilhado na rede e todos podem consultar. Então, em princípio, isso dá transparência ao processo, mesmo que as pessoas ou empresas não sejam nominalmente identificadas. Você tem um código para cada um e você sabe de onde saiu o dinheiro e para onde foi. Isso que dá segurança. Isso que dá. Há uma verdadeira competição virtual entre os computadores para ver quem valida antes uma operação. Então, e não pense que são computadores domésticos que são utilizados nesse processo, né? Já passou essa época. Hoje são utilizadas estruturas, são chamados de data centers, que chegam a reunir mais de 10 mil unidades de processamento ou computadores dedicados a essa atividade de validação, inclusive utilizando processadores específicos, né, que foram desenvolvidos especificamente para tratar do blockchain. Então, é um investimento muito grande que é feito para buscar essa validação. Por quê? Se você tem uma capacidade grande de processamento, você consegue detectar mais rapidamente as transações que estão sendo efetuadas e você tenta resolver aquele algoritmo antes dos outros competidores. Quem resolver primeiro valida a operação e recebe o pagamento por essa atuação. Então fica uma competição, vamos dizer assim, virtual e global entre vários mineradores, né? Por isso que eles são chamados de mineradores, porque eles ficam garimpando essas operações na rede e à medida que eles conseguem validar, eles são remunerados por isso.
Se eu utilizar um computador doméstico, né, um computador pessoal, ele não tem capacidade de processamento para competir com essas estruturas que são montadas internacionalmente. Então a tendência é que estruturas cada vez maiores sejam montadas para poder, né, lidar com esse negócio. E esses computadores, como eu falei, eles ficam procurando essas transações, né, e há uma competição grande entre eles. E não é só a procura pelo Bitcoin que faz com que essa moeda ela seja valorizada, né? Ou seja, você tem uma busca cada vez maior entre os investidores, né? Quer dizer, que isso naturalmente faz com que a moeda seja valorizada, mas também a dificuldade cada vez maior em atuar como validador. Então, para eu fazer a validação, eu tenho que investir muito dinheiro, e isso por si só acaba transferindo um valor para o Bitcoin. Porque quando a gente pensa numa moeda convencional, pegar real, euro, dólar, essas moedas não são lastreadas em ouro, como já foi antigamente. Né? Há muitos anos que isso já não... O padrão ouro não existe mais, não é mais adotado. Então, na verdade, o que a gente está tratando é de uma confiança que se estabelece no mercado, que aquele papel ele tem uma validade. Isso é garantido, obviamente, pelo governo de cada país ou em cada bloco econômico. E com o Bitcoin, na prática, o que acontece é isso. Né? Então, você tem essa questão da confiança, e você tem também a questão da mineração, né, que compete para agregar o valor, e a busca dos investidores pelo Bitcoin. E o que acontece é que esses data centers, eles têm um consumo de energia elétrica muito significativo. Aí que está o impacto ambiental, né? Então, a CNN, ela fez um levantamento e constatou que o Bitcoin usa cerca de 32 terawatts de energia todos os anos, o que seria suficiente, segundo ela, para alimentar cerca de 3 milhões de famílias nos Estados Unidos. Fazendo uma comparação, se pegar uma grande operadora de cartão de crédito nos Estados Unidos, ela gasta energia suficiente durante um ano para abastecer 50 mil casas americanas. Ou seja, o Bitcoin ele está gastando 60 vezes, o consumo de energia dele é 60 vezes superior. E há estimativas de que isso possa atingir patamares impressionantes nos próximos anos, né? Pode ter um consumo explosivo, porque à medida em que mais investidores vão atuando e mais mineradores vão sendo constituídos com essas enormes estruturas de processamento, mais energia vai sendo consumida. E cada vez mais fica mais difícil você competir nesse meio, porque as estruturas de processamento elas são muito significativas. Então você precisa de um poder de computação cada vez maior, o que requer, obviamente, um consumo maior de energia elétrica. Então, por incrível rendendo o que está rendendo, as pessoas vão continuar investindo nisso. E por incrível que pareça, né, uma moeda digital, ela pode ter e realmente tem um impacto ambiental bastante significativo, porque com o aumento do consumo de energia elétrica, há uma tendência para você suprir essa demanda de uso mais intenso das termoelétricas, principalmente que são abastecidas a derivados de petróleo, né, óleo mineral e gás, ou então carvão, com o aumento das emissões de gases de efeito estufa e de poluentes. Viu só a volta que a gente deu? E tá aí, o Bitcoin tem um impacto enorme para o meio ambiente, e essa história está só começando. Exatamente. Muito bem. Tema que a gente encerra aqui neste ano, né, professor? Sim. O nosso bate-papo às sextas-feiras. Voltamos só ano que vem agora. Esse é o último deste ano, nesta sexta-feira, e voltamos em 2018. Professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, professor da ECA. Muito obrigada pela companhia, pela parceria, né, professor, nesse ano. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer poder falar com todos vocês uma vez por semana. Desejo a todos umas boas festas aí, um feliz ano novo, e nos vemos agora em 2018, em breve. Obrigada, professor. Um grande abraço a todos.